Podemos fechar os nossos olhos para orar antes de começarmos? Senhor Espírito Santo, nós entregamos este tempo nas Tuas mãos. Obrigado, Senhor, pela adoração que nos trouxeste, Senhor. Obrigado pela forma como Te moveste enquanto nós Te adorávamos. Peço, Senhor, continues a mover-te da mesma forma neste lugar. Este lugar é Teu, Senhor. Então traz esta palavra para cada um de nós. Prepara os nossos corações para ela. Abre os nossos ouvidos espirituais. Grava em cada um de nós, Senhor, o que para cada um tem de relevante nesta palavra, para sermos verdadeiramente transformados, para sermos curados, para sermos sarados por Ti, Senhor, e podemos continuar a crescer diariamente, de forma a chegarmos o mais próximo possível da estatura do varão perfeito que é Jesus. Muito obrigado, Senhor. Entregamos cada vida que está neste lugar nas Tuas mãos, no nome santo de Jesus e para a glória do Pai. Amém e amém. Hoje vamos falar de 4 personagens da Bíblia. 4 personagens que têm pelo menos 2 coisas em comum. Algumas até têm mais. E claro, têm coisas em comum connosco e isso é o relevante. O relevante não é tanto as coisas que elas têm em comum entre elas, mas o que têm em comum connosco, porque nós temos pontos em comum e isso eu sei que Deus nos vai falar e Deus vai tocar no nosso coração. Vamos falar de 4 mulheres, mas atenção, não é para mulheres, a reunião de mulheres é na sexta, amém? Hoje é a reunião de cristão. Mas são 4 mulheres, e há uma razão para isso, onde perceber. Mas estas 4 mulheres em tempos bem distintos, mas como eu disse, têm algo em comum. A primeira mulher de quem vou falar é Ruth. É uma mulher que até tem direito a ter um livro na Bíblia. E o Senhor já nos ministrou sobre Ruth, para aí há um ano e pouco. Se alguém quiser, vai lá ao nosso canal do YouTube e tem lá uma ministração, acho que era sobre Ruth e sobre a aliança, se não me falha a memória. E importante sobre Ruth, que nós queremos trazer hoje. Ruth era uma moabita. Ou seja, porquê é que é importante saber de onde é que ela era? Porque Moab, a terra de onde são os moabitas, era uma terra amaldiçoada. Então é importante nós sabermos que Ruth carregava uma maldição com ela. A gente sabe, Jesus foi à cruz, quando Jesus se colocou naquele madeiro. Madeiro simboliza maldição. Jesus levou sobre ele as nossas dores e levou sobre ele as nossas maldições. Mas as hereditárias são coisas que acompanham, as maldições que são feitas no chão, que são feitas na terra. São coisas que nos acompanham se nós não dizemos, eu não quero mais isso. Eu reconheço o sacrifício de Jesus e ao reconhecer isso, não aceito mais isso na minha vida. Mas na altura não havia ainda Jesus. Então, Moab foi uma terra que foi fundada pelos filhos do incesto de Ló com a sua filha mais velha, por isso era uma terra amaldiçoada. Ou seja, a maldição estava ali, quem nascia ali carregava essa maldição. E Ruth era, como eu disse, sendo uma moabita, era alguém que carregava uma maldição sobre si. Ruth foi casada com um dos filhos de Elimeleque. Elimeleque foi para Moab a fugir da fome que havia na sua terra, portanto, sem que Deus lhe mandasse ir, é o que acontece quando a gente às vezes vai pela força do nosso braço, as coisas nem sempre correm bem. O resultado dele ter saído da sua terra para uma terra amaldiçoada foi que ele e os seus únicos filhos, os seus 2 filhos, morreram. Então Ruth ficou viúva, ficou sem família. Porquê? Porque resultado do ambiente onde vivia. E Ruth foi ensinada a viver no meio da idolatria. Moab, além de ser uma terra amaldiçoada, era uma terra onde tinha deuses pagãos, onde se adorava o cão, o gato, o periquito, sei lá, tudo aquilo que vocês possam imaginar. No entanto, após a morte do seu marido, ela acompanhou a sua sogra Noemi e honrou a sua família. E isto o Senhor já nos ministrou uma vez e é importante e não vou gastar tempo nisso. E porque ela honrou a sua sogra, porque ela começou a ouvir as orações da sua sogra, quando a sua sogra falava com Deus, como ela começou a ter o coração convertido, e honrando-a, claro, ela teve a possibilidade de ser abençoada por Deus. E o que nós vemos depois é que Ruth, a partir de um certo ponto, passou a ser uma mulher abençoada em vez de ser amaldiçoada. Boaz cuidou dela, não deixou que lhe faltasse nada, ela honrou a sua sogra, é dela que vem aquela frase, onde tu fores, irei eu. E realmente ela honrou a sua sogra, podia não o fazer, a outra nora não o fez. E isto é importante nós percebemos. Ela mudou, ela fez uma transição de uma mulher amaldiçoada para uma mulher abençoada. Porquê? Porque decidiu afastar-se do que era errado e escolher o que era certo, escolher o Deus da sua sogra e viver de acordo com isso. Primeira questão para nós. Será que nós encontramos algum ponto em comum entre a vida de Ruth e a nossa vida? Claro que sim, claro que temos. Não estou com isto a dizer que nós nascemos numa terra amaldiçoada, nada disso, nada disso.
Mas todos nós, muito provavelmente, a maioria de nós vem de uma vida de idolatria, a maioria de nós vem de... Os que não nasceram num lar evangélico vêm de uma vida de idolatria, seja religiosa, muitas vezes seja idolatria pelos prazeres do mundo. Quando se diz que a gente é idólatra, não é só os santos que a Igreja Católica tem. Amém? Não é só as esculturas que a Bíblia nos diz lá no segundo mandamento. Não farás esculturas, nem as adorarás, nem te prostrarás a elas. Nós podemos idolatrar o nosso carro. Olha, anda a dar de comer aos filhos. Não, estou a lavar o carro. Ou podemos idolatrar a televisão. Então, hoje não temos jantar. Epá, estou a maratonar a série do Carapau Falante e não consegui. Nós podemos ter idolatria onde nós quisermos, sem contar com aquelas coisas erradas que a gente pode idolatrar a imoralidade do mundo. Mas este exemplo da Ruth mostra-nos que vamos sempre a tempo de mudar e deixar a idolatria para seguir Jesus. E esse é o ponto em comum que nós temos com Ruth. A maioria de nós, um dia escolhemos deixar de lado o Egito e avançar para o Senhor Jesus. Somos perfeitos, fazemos tudo bem? Não. A gente às vezes dá uma vacilada, a gente às vezes tropeça. Porquê? Porque somos de carne e osso. O único que é perfeito e justo é Jesus. O que é que nós fazemos? Nós todos os dias tentamos ser melhor que no dia anterior. Amém? Esse deve ser o nosso modo de vida. O alvo é Jesus. O que é que eu fiz ontem que me afastava de Jesus? Então eu esforço-me para não fazer mais. O que é que eu fiz ontem que me aproximava de Jesus? Então eu vou por aí. Este tem que ser o nosso grande objetivo de vida. E Ruth lembra-nos disto, que é possível largar algo que nos acompanhava a vida toda e escolher Jesus. É o que Ruth nos traz de referência. A segunda mulher que vamos falar é uma mulher que todos também conhecemos, que se chama Batseba. Já todos conhecemos provavelmente a história. Batseba era casada com um senhor chamado Urias, que era um guerreiro. No entanto, nós não sabemos muito na Bíblia sobre a vida dela com Urias. O que a Bíblia nos traz com mais realce é que um dia o rei Davi viu-a do terraço, estava a passear no terraço do seu palácio, viu-a a tomar banho, a lavar-se, caiu nos seus desejos pecaminosos, mandou chamá-la e adulterou com ela. Esta é a história que, no fundo, a maioria de nós conhece em relação a Batseba. O resultado disso foi que Batseba engravidou e, a seguir, numa tentativa de esconder a situação, nós humanos somos especialistas em tentar esconder o erro que fazemos. Não é? É difícil a gente às vezes ir à primeira logo a Jesus. Não, eu fiz mesmo aquilo, eu pisei na bola. É difícil. A gente tenta esconder. E Davi era rei. A Bíblia até nos diz que era um homem segundo o coração de Deus. Lá fez essa parte mais para a frente. Mas tentou esconder. Então tentou esconder como? Mandou vir o Urias da guerra, que era para ver se o Urias estava com a mulher. Depois, quando viesse o filho, dizia que nasceu prematuro. Sabem aqueles prematuros que nascem de 4 meses ou 2, mas perfeitinhos, com cabelo a andar quase com dentes? Era assim um destes, que a gente às vezes, o pessoal tenta fazer essas coisas. Só que ele era tão fiel ao rei, que embora o rei o mandasse para casa, ele ficou a guardar o rei, ficou junto, ele dormia nas escadas do palácio. Resultado, não conseguiu. Então Davi a seguir faz o quê? Mandou Urias para a frente da batalha, tipo do género, ponham-no bem à frente, com uma camisola bem colorida, para os inimigos verem bem quem ele é. E morreu. Portanto, na realidade, Davi mandou matar Urias. A gente pode matar uma pessoa de muitas maneiras. Não é só apontar uma pistola. Se a gente chegar ao pé de uma pessoa e dizer assim, olha, aqui está uma ponte, salta. Eu não empurro, mas se eu convenço a pessoa a saltar é a mesma coisa. Neste caso, Davi matou Urias. E o resultado disso foi o quê? Foi que ele escondeu o pecado. Porquê? Porque a seguir ele, para honrar Urias, chamou Batseba para para ela não ficar sozinha, porque o marido morreu servindo o rei, e aí depois já podia dizer que realmente nasceu prematuro 2 meses e meio, porque já estava lá, ele já a tomou para a sua mulher. Na verdade, pode estar a pensar assim, mas se foi Davi que fez tudo errado, e na realidade foi, o que é que tem isto a ver com Batseba? Primeiro, ela podia dizer ao rei, quando este a chamou, que não ia. Ou não podia, se dissesse que não, se calhar morria, não é? A verdade é essa. Mas nós podemos ver uma coisa. Sem querer desculpar Davi, nem facilitar a vida da Batseba, mas ela podia ter dito que não. Quando alguém mandou chamar para o rei, e o rei lhe disse para ela se deitar com ele, ela podia ter dito que não. Podia ou não podia? Connosco não é diferente. Nós podemos sempre dizer que não quando a tentação vem, e nós decidimos escolher a tentação. Nós podemos fazer a mesma coisa. E mesmo que isso implique a morte não física, mas a morte dos nossos sonhos, a morte dos nossos desejos, a morte da nossa carreira secular, fazer uma coisa errada para fazer
algo na empresa porque a chefia manda fazer uma coisa que é completamente contra a palavra de Deus. A gente tem sempre que se lembrar do exemplo de Daniel, que não se dobrou. Era um príncipe e não se dobrou a um rei, a um imperador. Mas nós, muitas vezes, não é a nossa morte física que está em causa, mas é a nossa morte espiritual, é o nosso afastamento de Deus, tal e qual como Batseba. Mas há um outro pormenor sobre a Batseba que eu me queria focar, mas queria ler isso contigo na Bíblia. Vamos abrir as nossas Bíblias no segundo livro do profeta Samuel, para ver um detalhe muito importante. Para confirmar que o que eu estou a dizer é verdade. 2 Samuel, capítulo 11, vamos ler o versículo 2, o verso 2. Samuel é um profeta poderoso. 2 Samuel, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 11, versículo 2. Então, diz assim, aquilo que eu resumi há pouquinho, diz assim: E aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito, dormia até tarde este rei, e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Então, pergunta, Davi teve de fazer alguma coisa especial para ver Batseba a tomar banho? Não. Aqui não diz que ele teve que saltar à árvore, que teve que ir. Não. Ele estava a passear no palácio, olhou um passarinho a chilrear, olhou e viu uma mulher sem roupa a tomar banho. Normalmente o lugar onde se tomava banho, embora não fosse uma casa de banho como as que hoje nós temos, era um lugar recatado. Ninguém tomava banho assim, de qualquer maneira. Então nós percebemos aqui o quê? O que é que Batseba fez de errado? Batseba expôs-se, não se resguardou como devia, não se protegeu como devia. Em linguagem corrente, posso dizer a linguagem corrente, pôs-se a jeito. Como costuma dizer, quem anda à chuva, molha-se. Se eu estou a tomar banho num lugar onde toda a minha vizinhança toda me pode ver, a culpa é da vizinhança que vai passando e batendo palmas ou é minha? É minha. Não devo fazer isso. Então, Batseba fez isso. Então, que lição tiramos? Mais uma vez, que ponto de comparação para a nossa vida de Batseba? Que lição tiramos deste comportamento? É que quando nós nos expomos, quando nós não nos guardamos, quando nós nos pomos a jeito, o pecado bate à porta. Em vez de nós fazermos como Jesus em Apocalipse, que diz: que eu venho à porta e bato, que abrir eu entrarei e cearei contigo, o diabo bate à porta e antes de eu abrir já entrou. Porque ele é assim, não é educado. Então, nós temos que perceber, não podemos ser como Batseba. Quando nós brincamos com a tentação, achando que temos tudo controlado. Não, vocês nem fazem. Isto está tudo controlado. Tudo controlado. Mister controlado. Não, quando nós achamos isso, é quando tudo normalmente se descontrola e a gente cai aos trambolhões, tipo aquelas bolinhas na neve. Começa assim uma coisinha e às tantas aquilo é uma avalanche brutal que leva tudo à frente. Assim é o pecado na nossa vida, quando a gente se expõe, a gente se põe a jeito. Quando nós brincamos com aquilo que não pode acontecer, ou que não deve acontecer. Então, mais fácil do que Batseba ter dito não a Davi e correr risco de vida, era não tomar banho num lugar onde Davi e toda a multidão a podia ver. Então, nós temos que perceber isso. Ela podia não se ter exposto e não tinha passado sequer por essa situação difícil e traumática. Então, que lição tiramos para nós? Sejamos homens ou sejamos mulheres, não estamos a falar para homens ou para mulheres. A gente, às vezes, quando fala em exposição, pensa mais nas senhoras, porque as senhoras, como são bonitas, nós não somos bonitos homens, amém? Nós somos homens, mas quem é bonito são as senhoras. A senhora faz um penteado, fica bonita, faz uma maquilhagem, fica bonita, veste uma roupa, fica bonita, sorri, fica bonita. Nós ficamos sempre normais. Uns com um ar mais interessante do que outros, mas bonito não somos. Então, portanto, isto não é só para as senhoras, é para nós também. Não são só as senhoras que se expõem, às vezes, quando usam roupas que não devem usar. Nós, às vezes, também nos expomos, homens, mesmo não sendo bonitos, com a forma como falamos, com a forma como nos comportamos, com as piadas que mandamos, às vezes. Desculpem, o verbo é no passado, que mandávamos antes de sermos crentes, contávamos. E a gente, às vezes, quando começa a colar muito com algumas pessoas, a nossa linguagem volta àquela que era antigamente, aquela linguagem um bocadinho torpe. Aí a gente está-se a expor, está-se a pôr a jeito. Então, temos que nos proteger, temos que nos defender. Podemos fazer a vida normal? Podemos. Não podemos é fazer aquilo que o mundo diz que é normal e que nós sabemos que não é normal. Só isso. É tão simples quanto isso. É difícil? Não. Temos que fazer, temos que ter esse cuidado. Porquê? Para não entrarmos em situações, em ambientes onde o pecado está ali
como se diz no Brasil, a rolar solto. Aquilo está ali. A gente até consegue às pasadas apanhá-lo, se a gente quiser. Então, porquê é que a gente há de se envolver nessas coisas? Não, porquê é que a gente não há de ser santos? Então, lição para nós. Cuidado com o que nós vemos. Cuidado com quem nós andamos. Cuidado onde nós vamos. Claro que tu podes dizer assim, mas Batseba casou com Davi e foi rainha. Claro que sim, mas teve custos, perdeu um filho. O filho que resultou do adultério, ela perdeu o filho, esse filho morreu. E foi esse filho que levou Davi a perceber que eu não posso ser um rei como era e tenho que mudar a minha postura. E a partir daí depois entrou um conjunto de maldições naquela casa real, que foi complicada de gerir e que trouxe divisão entre as famílias e trouxe guerras. Então, trouxe custos, claro. Eu acredito que ela se tenha arrependido porque Deus usou a vida dela de forma poderosa daí para a frente. Ela foi não só uma das mulheres do rei, mas ela foi a mãe de Salomão, um rei que foi conhecido pela sua sabedoria. Eu acredito que ela, como mãe, porque os pais na altura não eram muito chegados na educação dos filhos, deixavam isso para as mães. Eu acredito que tenha sido ela, como mãe, a ensinar desde pequenino que a sabedoria de Deus é algo importante, que devemos buscar Deus antes de todas as coisas. Aliás, a Bíblia e a história contam-nos que num período bem conturbado de Israel, Batseba ficou conhecida por ser a rainha-mãe. Atenção, e não se dava importância às mulheres naquela altura, infelizmente. Portanto, vejam, eu acredito que ela foi mudada. Então, que lição tiramos nós daqui também? Que não precisamos de viver com o peso do passado. Se de alguma forma há alguma coisa no nosso passado que às vezes nos pesa, que a gente se possa arrepender e fechar aquele ciclo. Porque Deus move-se em ciclos, amém? A gente sabe isso. Então que eu feche o ciclo do meu passado, me arrependa e comece um ciclo novo e creia que Deus pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos para transformar não só a nossa vida, mas a vida dos que estão connosco. Amém? É isso que Deus pretende. A Bíblia só existe para isso. A Bíblia só existe. Os 66 livros da Bíblia, esta semana, quarta-feira, aula sobre a Bíblia. Não é? Estes livros da Bíblia só existem para quê? Para nos mostrar quem é Deus e o plano de resgate de Deus para a humanidade através de Jesus. Mais nada. Tudo está contido aqui com esse sentido. Então, que nós possamos aprender que é possível eu arrepender, fechar o ciclo do meu passado, caminhar num ciclo novo, aproveitar estes 70 dias de jejum e oração para me restaurar, para me realinhar com o Senhor. E, acima de tudo, ser perdoado por Jesus. Jesus perdoa-te a ti e a mim. É só eu querer, eu desejar isso do fundo do coração. Não é eu querer no sentido de eu querer, não me interpretem mal, que isto não seja mal interpretado. Não é no sentido de eu querer, de eu impor a Jesus. É de eu querer, de eu tomar a decisão. Porque o sangue do Senhor Jesus não olha, não faz acessão de pessoas. É eu declarar com o meu coração que realmente eu quero ser perdoado. E se eu deixar o meu passado para trás e fizer esse ponto de viragem, eu vou ser um ponto de equilíbrio, como Batseba foi um ponto de equilíbrio na nação de Israel. Amém? Então já falámos de Ruth e de Batseba. Vamos falar da terceira mulher. A terceira mulher, também não sei. Batseba era conhecida e Ruth. Esta eu não sei se é muito conhecida para alguns. Vou falar de uma mulher chamada Raabe. Raabe. O Senhor nos conta no livro de Josué, no capítulo 2, que havia uma mulher chamada Raabe que escondeu na sua casa os espias que Josué tinha mandado a Jericó. Resumindo, Josué, por direção do Senhor, ia invadir Jericó, mas primeiro foi inteligente, que é o que nós devemos ser, foi sondar o ambiente, foi ver como é que aquilo era, então mandou 2 espias, da mesma forma que houve uma altura que mandou 2 espias à terra, 12 espias à terra prometida, desta vez mandou 2 espias, e essa mulher, o rei andava atrás deles, percebeu, alguém disse que havia homens diferentes lá, e ele sabia, o rei sabia que era Josué que tinha invadido, então o rei deu uma ordem para todos os homens, tudo o que virem aqui de diferente, a gente prende e vamos matar. E Raabe escondeu na sua casa. Só que há um detalhe, um porém. Raabe era prostituta. Era essa a forma de vida que ela tinha. Então, a forma que ela encontrou para esconder estes espias na casa do rei foi dizer, quando lá foram os emissários do rei, é verdade, tiveram cá. Mas sabem que isto faz parte da minha vida. Tiveram cá, porque eu sou aquilo que vocês sabem. Mas olha, eles até fugiram por ali, disse ela. E eles estavam escondidos lá na casa, num cantinho bem escondido. Portanto, Raabe percebeu que aqueles homens tinham sido enviados por um homem de Deus. E quando ela percebeu isso, ela entendeu, eu tenho mesmo, tendo uma vida errada, eu tenho que tomar um posicionamento certo a partir de hoje. E ela fez um acordo com aqueles espias, dizendo que em troca da proteção que ela lhes estava a dar,
esses espias e Josué guardariam a sua família e a sua casa quando invadissem Jericó. Ou seja, não matariam a sua família. Há um detalhe até interessante, se forem ver essa ministração vão ver, ela colocou um fio vermelho à janela. O vermelho tem a ver com o sangue de Jesus, embora eles não soubessem na altura, tem a ver com tanta coisa. E esse fio era a marcação, da mesma forma que um dia, conhecem a história, de um dia alguém pôs sangue no umbral da porta e o primogênito foi salvo. Era o fiozinho que já estava ali também na janela, a lembrar algumas coisas importantes que a gente tem que ver a forma profética como a Bíblia está escrita e existe. Então, a verdade é que aquela família foi salva, aquela família foi guardada, a única família. Os outros foram todos atropelados pela invasão. Então, nesta história, a Bíblia fala-nos não só de uma mulher, mas de uma família que escapa ao juízo de Deus. Porquê que é importante o detalhe da família? Porque o nosso Deus, o mesmo Deus que se move em ciclos, é um Deus que é geracional. Deus não começa uma história em mim e acaba em mim. Deus não vai começar uma história em ti e acabar em ti. Deus vai começar uma história em ti, ou se calhar já começou no teu pai, no teu avô, e vai prolongar para os teus filhos, para os filhos dos teus filhos e para os filhos dos teus filhos. Porque é um Deus geracional. Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E vai-se movendo, e vai construindo, e o seu reino dos céus vai chegando. E por onde ele chega, como a música que a gente canta, tudo se faz de novo. Quando o rei chega, tudo se faz de novo. E tudo se fez de novo na vida desta mulher, sem conhecer Jesus, sem ter falado com Josué, mas percebeu por aqueles homens que ali estavam, que eles tinham princípios diferentes. E quando ela percebeu isso, ela decidiu mudar. Ela decidiu mudar porquê? Pela fé. Porque ela podia achar, estes espias não valem nada. Eles podem falhar com o seu combinado comigo. Eles podem dizer que me vão proteger e não vai fazer nada. Mas ela tomou uma atitude pela fé. Ela, em vez de fazer igual aos outros todos que acusou, mesmo sendo alguém que era desprezada pela sociedade, ela fez o que era certo. E nós? Nós é pela fé que somos salvos. Algum de vocês, deixa-me fazer uma pergunta. Posso brincar? Enfim, vou assumir o silêncio como um sim. Algum de vocês já um anjo foi lá à casa com algum papel a dizer que estava salvo? Assinado, com o carimbo. Céu, está salvo. Não. Então como é que a gente sabe que está salvos? Pela fé. Somos salvos mediante a graça pela fé. É a fé que nos garante que se eu for ali no final do culto e for atropelado pelo caminhão do Alcemar, não sou porque ele está aqui, né? Vou para o céu, porque a fé que eu tenho em Jesus diz que eu sou salvo. Então foi pela fé que ela tomou aquela decisão, da mesma forma que nós, pela fé, aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, e pela fé tomamos decisões. Lá está, quando alguém diz, anda por aqui. Não, eu tenho fé, o Senhor diz que é por ali o melhor caminho, eu tenho fé que o bom pastor me dá o melhor caminho. Então eu vou pelo melhor caminho que o bom pastor me dá. Mas voltando aqui a Raabe, ela reconheceu a grandeza de Deus através daquela conversa e ela arrependeu-se. E eu acredito que Deus teve misericórdia da vida dela, porque ela acreditou que sim, que Deus iria ter misericórdia da vida de alguém que vivia em pecado como ela. Resultado, como eu já disse, Raabe e a sua casa foram salvas. E o que é que ela tem em comum connosco? Mais uma vez, simples. Hoje o João está à espera que eu faça a pergunta dos 10 milhões, mais daqui a bocado. Estas são perguntas muito simples. O que é que isto tem de comum connosco? Muito simples, é que embora a salvação seja individual, que a Bíblia nos diz, chegará o dia em que dois estão a dormir, um vai e outro fica. Chegará o dia em que dois estão a trabalhar no campo, um vai e outro fica. A salvação é individual. Mas o teu posicionamento, o meu posicionamento em casa, o meu comportamento, o teu comportamento, as nossas orações, as nossas escolhas, devido a isso, a nossa família pode ser impactada e ser salva, embora a decisão seja um deles. A nossa parentela, os nossos amigos, os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho, os nossos colegas de escola, hão de conhecer em nós alguém que é diferente da pessoa que eles conheciam e dizem assim, espera, eu quero conhecer esse Deus que tu conheces. Se tu eras uma pessoa execrável e hoje és alguém tolerável, houve um milagre aí na tua vida. Se tu eras alguém que só... Cada frase que tu dizias, em cada 3 palavras, 4 eram asneiras, alguma coisa mudou na tua vida que hoje não dizes uma. Se tu eras aquele que, quando andavas no carro a conduzir, falavas sempre mal da mulher do senhor que ia à frente ou da mãe do homem que ia à frente, alguma coisa mudou na tua vida. Então, eu quero isso. Se eras alguém que mentias e deixaste de mentir, o meu colega vai dizer o quê? Eu quero isso para a minha vida. Então, embora a salvação deles seja individual, nós podemos influenciar, no bom sentido, aqueles que nos rodeiam, porque veem Jesus em nós. Quando o Senhor Jesus nos diz lá em Mateus 28, na grande comissão, ide e fazei discípulos de todas as nações, claro, estamos a falar de missões, estamos a falar de missionários,
Mas nós podemos não ser missionários e onde nós andarmos fazer discípulos de Jesus como através do nosso comportamento. Cada pessoa que nós encontramos no café, no supermercado, na loja do cidadão, onde quer que seja, essa pessoa vê através do nosso comportamento que há Jesus. E aí nós influenciamos. E se por algum motivo tu pensas que aquilo que tu tens feito, que o esforço que já fizeste até hoje para mudar, possa não ter chegado ainda ao que tu queres, se achas que não vale a pena, deixa-me dizer-te que o Senhor sabe como está o teu coração. O Senhor sabe o esforço que tens estado a fazer. O Senhor sabe que ainda cais de vez em quando, ainda falas aquilo que não devias, ainda pensas aquilo que não devias, ainda ages daquela... Mas o Senhor sabe que estás nessa luta com a tua alma. O Senhor não é cego, nem é surdo. O Senhor vê. E vê o teu coração, vê o nosso coração. Então, não desistas. São as tuas orações, é a tua fé, é a tua mudança de comportamento que sim, vai mudar a história da tua casa, a história da tua parentela e a história dos teus amigos. É isso que vai acontecer, sim. Então nós já vimos 3 mulheres com mais coisas em comum connosco, que se calhar algum de nós alguma vez pensou. Não é? Ruth, Batseba e Raabe. E a 4ª mulher é Tamar. Não é Tamar na Caparica, é Tamar só. A Caparica tem a praia, mas está a mau tempo. A Bíblia não nos diz muita coisa sobre Tamar. Há várias Tamares na Bíblia. Não estou a falar da filha de Davi, que foi violada e que depois deu origem àquelas confusões todas. Falar de Tamar. Tamar era nora de Judá. Está logo lá no início, em Gênesis 38. Nós podemos ler. Se quiserem ler esta história, leiam o capítulo todo, 37, para perceber o enquadramento, o 38 e o 39. Vão ver que é uma história muito bonita. Tamar era casada com o primogênito de Judá. Ele chamava-se Er. E ele era um homem perverso. Era um homem mau. Era um homem, diziam os vizinhos, não era flor que se cheirasse, como nós dizemos em linguagem corrente. Como tal, ele morreu antes de gerar descendência. Ele era casado, mas não conseguiu gerar descendência. Judá tinha ainda mais 2 filhos solteiros, então, pelo costume da altura, o irmão mais velho a seguir deveria casar com a viúva para gerar descendência, para honrar o primogênito. Porque na cultura judaica, o primogênito tinha direito a tudo o que era do pai. Por isso é que é aquela história, não é? De Jacó e de Esaú. Mas quando o primogênito morria, se havia um filho solteiro, normalmente esse filho assumia cuidar da viúva e gerar a descendência. Claro que iria ficar ele depois com a primogenitura, mas ia gerar a descendência para honrar o irmão. Então, o irmão solteiro deveria casar com a viúva e foi isso que aconteceu. Ele casou, esse irmão chamava-se Onã, só que ele não quis gerar descendência para o irmão. Ele não quis honrar o irmão. O resultado disso, ele desonrou a esposa porque ele podia ter dito ao pai que não. Nada como a gente ser honestos e frontais. É mais fácil eu dizer assim, olha, eu não quero fazer isto do que eu dizer que vou fazer e depois vou tipo enguia. Vou fugindo ali entre as rochas. É mais fácil eu dizer as coisas. Porque Deus nos ensina na Bíblia para nós sermos sim, sim, não, não. Dizermos amém, dizemos não amém quando não concordamos, independentemente de ser bonito ou não ser bonito. Então, ele desonrou a esposa, ele desonrou o pai e acabou por morrer também. Portanto, ele nem gerou descendência, nem ficou com a primogenitura. Ele foi para o Jardim das Tabuletas exatamente igual ao era. Portanto, resultado, ele tinha um 3º filho. Só que esse 3º filho ainda não tinha idade para casar e Judá mandou Tamar para a casa dos seus pais. Portanto, para os pais dela, ela ficar lá até que o filho mais velho fosse maior de idade para casar. Isto foi um compromisso que Judá fez com Tamar. Só que quando atingiu a maioridade, o que a Bíblia nos diz é que Judá teve medo que a desgraça acontecesse a mais um filho. Pensou assim, não, deve ser ela. Cada um que casa morre, então eu já não vou entregar o meu filho a Tamar. Então ele faltou com a palavra dele atrás e isso gerou um sentimento de revolta em Tamar. Isso gerou um sentimento de vingança em Tamar e ela, quando percebeu que iria ficar sem nada, porque antigamente uma viúva, se não tinha a família para cuidar dela, não ia ter nada, ela percebeu assim, eu vou arranjar aqui um plano, eu não vou detalhar esse plano, por isso é que eu digo, leiam, que é uma história muito interessante. Ela arranjou um plano, engendrou um plano, em que, ao fazer-se passar por prostituta, engravidou do seu sogro Judá. História bem rebuscada. Isto nem é Hollywood para fazer um filme destes. Resultado, ela conseguiu enganar o sogro e ficou
grávida, como tal, ficou com direito à herança do primogênito. Então nós percebemos aqui como é que o coração de Tamar estava. Ela sabia que estava a fazer algo errado, mas, no entanto, levou a sua ideia avante por vingança, por revolta, por dor, por cobiça também, acredito eu. No entanto, pela misericórdia de Deus, só pode, ela foi poupada, bem como os gêmeos que ela teve. Ela teve gêmeos que se chamam Pérez e Zerá, e esses gêmeos foram poupados. Então, o que é que Tamar tem em comum connosco? Quantas vezes, por vingança, nós fazemos coisas erradas só para desfazer a nossa alma, o nosso coração? Quantas vezes nós achamos que o outro não merece o nosso perdão? E como achamos que o outro não merece o nosso perdão porque fez uma coisa realmente gravíssima para connosco, nós vivemos amargurados uma vida inteira, presos numa cela que se chama falta de perdão. É porque a gente fica presos. Porque o outro nem sabe que a gente existe. O outro deita-se e dorme, o outro acorda e vive, o outro come e bebe. E nós, presos ali naquela jaula da falta de perdão, amarfanhados, vamos mirrando os nossos ossos, a nossa alma ou a nossa carne, vamos mirrando debaixo da falta de perdão. E muitas vezes fazemos isso. Não estou a dizer que às vezes a pessoa não fez coisas erradas, mas às vezes nem fez. E fomos nós que por vingança fizemos alguma coisa. A verdade é que quando é assim, nós vivemos amargurados uma vida inteira e não somos livres porque não somos capazes de perdoar. Então nós temos muito mais em comum com Tamar, se calhar do que parece. Só que nós, tal como Tamar, se não fosse a misericórdia de Deus, nós não estávamos aqui hoje. A verdade é que, enquanto que Ruth nós percebemos que mudou, enquanto que Batseba nós percebemos que mudou, enquanto que Rahab nós percebemos que mudou, Tamar nós não percebemos que mudou, mas Deus teve misericórdia e gerou os seus filhos. Depois daí para a frente, a vida continua. O que nos mostra que quando nós nos arrependemos, quando nós liberamos perdão sobre o que quer que seja que alguém tenha feito sobre a nossa vida, como a Bíblia nos diz, os céus de bronze abrem-se sobre nós e nós podemos viver e experimentar aquilo que Deus tem para nós. Isso é algo que é fantástico. Nós temos que perceber que sem a misericórdia de Jesus nós estaríamos perdidos. Então, nós vimos aqui estas 4 mulheres, Ruth, Batseba, Rahab e Tamar, com pelo menos 2 coisas em comum. A primeira coisa em comum é que todas fizeram algo errado. Todas fizeram alguma coisa que não deveriam fazer. Mas vemos também que Deus, na sua infinita misericórdia, trouxe vida onde deveria haver morte. Amém? Porque essa é uma das especialidades de Deus. É trazer vida num lugar de morte. Trazer vida onde já não há esperança de vida. E Deus fez isto. E a segunda coisa, que é a pergunta dos 10 milhões... vamos abrir a Bíblia, que é mais fácil. Em vez de fazer a pergunta dos 10 milhões, para o João poder poupar a carteira dele, vamos abrir a Bíblia em Mateus 1. Vamos ler os primeiros 6 versículos. Mateus 1, vamos ler do 1 ao 6, para percebermos a segunda coisa em comum que estas mulheres têm, que eu acredito que o Senhor nos vai surpreender. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, não é? Mateus, Marcos, Lucas, João, é fácil. Então diz lá no verso 1, diz assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Verso 2. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar, a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. E Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson. E Naasson gerou a Salmão. Verso 5. E Salmão gerou de Raabe, a Boaz, e Boaz gerou de Ruth, a Obed, e Obed gerou a Jessé. Jessé era o pai de Davi. Verso 6. E Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher, Batseba, de Urias. Agora salta para o verso 16. Salta para o 16. Lá, mais à frente. Diz assim: e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Amém. Poderoso, não é? O que todas estas mulheres têm em comum é que fazem parte da genealogia de Jesus. Jesus descende delas, não através de Maria, porque estamos a falar da cultura judaica. Quem concebeu Maria, por obra e graça do Espírito Santo, sem conhecer homem, virgem, mas a descendência mede-se pelo Pai.
Portanto, a descendência vai sendo contada até chegarmos ao pai de Jesus. Então, nós temos aqui Ruth, uma mulher amaldiçoada. Se eu te pedisse a opinião, se Deus viesse e te pedisse a opinião, se Ruth podia fazer parte da descendência de Jesus, nós diríamos que sim? Não. A primeira coisa que nós, como homens, diríamos, nem pensar. O bisneto de Ruth ser o rei Davi, nem pensar. Muito mais Jesus. Portanto, o nosso coração diria logo que não. Então Batseba envolvida em adultério, alguém que se expôs, não é? Tomou banho ali para os vizinhos todos verem. Será que tu e eu achávamos que ela podia fazer parte da descendência de Jesus? Também não. E Raabe, esta declaradamente dizia, o meu NIF diz prostituta. É esta a minha vida. Esta então, se alguém dissesse, Jesus de uma prostituta, todos nós diríamos, não, Deus deve estar enganado, não pode acontecer isto. Mas Deus escolheu-a. Viram? Parte engraçada. E por fim Tamar, uma mulher que engravidou do sogro, que engendrou um plano maquiavélico, digno dos melhores filmes de Hollywood, para se disfarçar com vingança, com cobiça envolvida. Tem condições para dela descender Jesus? Com vingança, com cobiça, com falta de perdão? Para que Jesus, aquele que diz, dá a face quando te baterem, ama ao próximo como a ti mesmo. Nenhum de nós diria que nenhuma delas tem condições. Mas a realidade, ainda por cima, 3 destas mulheres são estrangeiras, não é? O que para a cultura hebraica é importantíssimo. Portanto, 3 gentias fizeram parte da genealogia de Jesus. Agora vê bem. Sabes porquê que isto é possível? Porque Deus olha para o coração. Deus não olha para aquilo que se faz. Não estou a dizer que Deus não vê e que nós não temos que fazer o certo. E que não há causa, não há, quando a semeadura é pecado, não estou a dizer isso. Estou a dizer que Deus olha para o coração. Deus olha para o desejo de mudar. Deus olha para a vontade do arrependimento. Deus olha para aquilo que nós homens não olhamos, porque nós homens somos especialistas em fazer o quê? Em olhar para o cisco do olho do nosso irmão, quando temos uma trave no nosso que não nos permite ver nada. Somos especialistas em julgar. E com aquela roupa. E é fazer aquela manobra com o carro. E somos especialistas em julgar. Prostituta na igreja. Pois é, no dia em que aparecer aí a primeira, a gente lembra-se que Jesus vem de uma, descende de uma. Não é? Quando aparecer aí o toxicodependente, que a gente se lembra que Jesus descende de pessoas que eram horríveis, como tu e eu éramos horríveis um dia. Pessoas que onde estavam só havia coisas tóxicas, pessoas que onde estavam só havia coisas erradas, mas que um dia, porque Deus olhou para o seu coração, elas puderam ser mudadas. Estas 4 mulheres revelam-nos uma coisa extraordinária, que é a amplitude da graça de Deus. Porque às vezes nós achamos que a graça de Deus é para nós. Nem somos tão maus como tu. Se a gente olha-se para o espelho, nunca vê a pessoa execrável que éramos. Mas quando olhamos para estas mulheres, nós percebemos a amplitude da graça de Deus, que é muito maior do que nós podemos pensar ou imaginar. Porque se calhar nunca tínhamos visto que mulheres assim podiam fazer parte da genealogia de Jesus. Só que a graça de Deus na vida delas permitiu que Jesus nascesse. E se Jesus não tivesse nascido, essa graça não estava sobre mim e sobre ti. Vê bem, a graça sobre aquelas que não eram boas, foi essa graça que permitiu tu teres a graça de Deus na tua vida e eu também. Então, a amplitude da graça de Deus não se consegue medir. Foi essa graça que trouxe a salvação. Por isso, pensa por um segundo. Se tu achas que não te podes sentar à mesa com o Pai, receber do seu amor e o seu perdão, estás completamente enganado e enganada. Podemos sim sentar-nos à mesa com o Pai. A mesa do Pai é exatamente para que os filhos, como o filho pródigo chegou, sujo, porco, fazendo coisas erradas, mas o Pai colocou-lhe um anel do dedo, umas sandálias novas, colocou-lhe uma túnica e disse, vens para a minha mesa. E Deus nos diz, o nosso lugar é na mesa com Ele. O nosso lugar não é no nosso passado. O passado, haja arrependimento. O passado não é mais para nós. O que conta para nós é aquilo que Deus, através do seu amor, vê nos nossos corações. E hoje, pela sua graça, a graça que Deus manifestou também com estas mulheres, pela sua graça, nós podemos sentar-nos na mesa dele, sentar-nos junto a ele, ser transformados, curados, cuidados. Sabem para quê? Para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que o apóstolo Paulo nos ensina. Se nós não tivermos esse entendimento, não é certo o que eu fiz, mas se eu me arrependo, eu posso alcançar esse lugar no coração de Deus. Então nós temos que mudar a nossa mente, mudar o nosso coração. Em primeiro lugar, para não sermos alguém que despreza o próximo pelo seu passado.
Que não haja esse espírito de julgamento na nossa vida. Que não haja... mas eu não estou a julgar, estou a constatar um facto. Ele roubou uma maçã, estou a constatar um facto. Ok, o que é que isso me interessa? Ou vais dizer ao Senhor, não, eu abdico da minha salvação por causa da maçã que ele roubou. Se vais fazer isso, fantástico. Mas nenhum de nós vai fazer isso. Então porquê é que eu vou estar a falar da maçã que ele roubou? Eu tenho aqui o amar, orar por ele, para que ele nunca mais roube a maçã. Para que ele nunca mais roube o rebuçado, para que ele nunca mais roube o carro, para que ele nunca mais faça aquilo errado e possa ser alcançado pelo amor de Deus, como eu e tu fomos alcançados um dia. Isso é que é relevante. O resto são picuinhizes que o ser humano foi construindo desde que saiu do Jardim do Éden até ao dia de hoje. E vai construindo essas picuinhizes para se sentir mais forte que o outro que tem uma falha que não é a minha. Porque na minha falha eu já não quero que ninguém toque. Porque é assim que nós funcionamos muitas vezes. Então, o que é importante nós retermos hoje? Temos que ser alguém que ama o próximo. O que estas 4 mulheres nos fazem hoje, Deus nos traz hoje para nós percebermos é que é Ele quem cuida, é Ele quem transforma. Não interessa a enormidade da falha, da lama onde eu estava. O que interessa é a enormidade da graça de Deus e o meu desejo de mudar e de me arrepender. E quando isso acontece, o Senhor está pronto a liberar o seu perdão sobre a nossa vida e nós estamos prontos a deixar que a vida do Senhor possa alcançar a nossa vida e alcançar a dos outros. Amém. Podemos ficar de pé para orarmos, para podermos selar esta palavra sobre a nossa vida. Amém. Para podermos declarar que estamos gratos ao Senhor pelo seu amor, estamos gratos ao Senhor pelo seu perdão. Estamos gratos ao Senhor pela vida destas 4 mulheres que nos chocam, mas nos mostram que nós, com o nosso coração humano, não conseguimos percepcionar minimamente aquilo que Deus espera de nós. Senhor Jesus, eu oro pela vida de cada um dos meus irmãos nesta manhã, Senhor. Eu oro para que a Tua palavra possa literalmente fazer morada no nosso coração. Eu oro para que este exemplo de Ruth, de Tamar, de Batseba, de Raabe, sejam tão reais nas nossas vidas, Deus, que nós possamos, de hora avante, não mais olhar o próximo pelos nossos olhos, mas olhar o próximo pelos olhos de Jesus. Da mesma forma que Jesus, quando a mulher adúltera lhe foi levada, disse: aquele que não tem pecados que atire a primeira pedra, que nós possamos sempre pensar: quem sou eu para julgar a vida do meu irmão? Mas pelo contrário, eu tenho essa ânsia de levar o meu irmão em oração à Tua presença, que eu tenho essa ânsia de cuidar, de orar, de buscar, de transformar. Paizinho, eu oro, Senhor, para que Tu possas transformar a nossa vida. Pai, eu oro para que o peso do nosso passado não nos persiga. Eu oro, Senhor, para que o peso do nosso passado possa nos ajudar a perceber: eu não posso voltar para lá, eu não quero voltar para lá, eu não devo voltar para lá. Mas ao mesmo tempo me mostrar que é possível ser mudado pelo Teu grande e maravilhoso amor. Senhor, eu entrego, meu Deus, cada trauma, entrego cada ferida que possa haver no nosso coração, entrego cada sentimento de desânimo, entrego cada sentimento de vingança que ainda possa existir no nosso coração, Senhor. Te peço que nos ajudes ainda hoje, Deus. Quem tem que liberar perdão sobre alguém, a liberar, Senhor. Quem tem que largar de vez essa jaula da prisão, do perdão, quem tem que largar de vez, Senhor, esse peso da vingança, que possa largar, meu Deus. Eu oro, Senhor, para sermos livres, como Ruth foi livre, como Batseba foi livre, como Tamar foi livre, como Raabe foi livre. Eu oro para nós termos a fé que elas tiveram, Deus, que esperaram no Deus Altíssimo, mesmo sem terem essa ligação como nós temos através do Espírito Santo, mas esperaram no Deus Altíssimo porque sabiam que o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, é um Deus que não falha, é um Deus que não se atrasa, é um Deus que tem a mão estendida para nos abençoar e não uma mão mirrada, não uma mão para nos aprisionar, mas para nos manter livres debaixo do seu amor, livres na sua presença, livres no seu colo. Então eu oro para que haja essa liberdade no teu espírito, para que haja essa liberdade nos nossos corações. Meu Deus, e se hoje é o dia de algum de nós renovar essa aliança connosco, se realiançar contigo, meu Deus, poder chegar ao pé de ti e dizer: Senhor, eu pequei contra os céus, eu pequei contra ti, mas eu não quero mais ser esse homem, eu não quero ser mais essa mulher. Que hoje haja essa coragem, haja essa ousadia da nossa parte para chegar à tua presença, Senhor, de uma forma transparente, e te dizermos: eu não sou nada, Senhor, me perdoa, eu quero sentar à tua mesa, eu quero sentar no teu colo,
Eu quero olhar nos teus olhos, eu quero ser abraçado por ti, eu quero ouvir a tua palavra, eu quero ser cheio do teu Espírito Santo. Então eu oro, Senhor, esta manhã, para que possa haver essa mudança em nós. Mudança de mente, mudança de coração, mudança de vontade. Que a gente te busque por quem tu és e que a gente olhe para o próximo como uma vida que tu criaste, que ainda não te conheceu, ou talvez já te tenha conhecido e te tenha afastado, mas que não é menor do que nós aos teus olhos. Nós só estamos mais próximos. Ajuda-nos, Senhor, a ter a compaixão e esse amor pelo próximo, da mesma forma que o teu Filho Jesus teve por cada um de nós. É o que eu oro nesta manhã.